que antes já tinha encurtado com o software, vai encurtar ainda mais. Quer dizer, vai ser muito mais difícil você manter uma vantagem competitiva durante muito tempo. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math, o Do The Math episódio número 100. Eu não sabia que a gente ia chegar tão longe quando a gente fez o primeiro, o longínquo primeiro lá com o Pedro Van Gertner. Lembra desse, Cássio Politi? Lembro sim, eu tinha certeza que ia chegar a 100 e tenho certeza que vai chegar a 200. E é uma marca importante, o Marcel, porque só 5% dos podcasts chegam ao 5º episódio. Tá? Então é uma informação do Listen Notes, é um site especializado em tudo que é mídia de áudio e traz essa informação. Eu costumo chamar isso de síndrome do patinete. Né? Você compra um patinete, usa a primeira semana, a segunda, depois guarda no armário, nunca mais olha. Podcasts são um pouco assim, mas não o Do The Math, que chega orgulhosamente ao 100º episódio. E para isso a gente traz de volta aqui aquele que esteve conosco no começo, no lançamento desse podcast que vai marcando história, o nosso Pedro Van Gertner. Pedro, muito bom ter você aqui de volta. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui nesse episódio tão especial. Prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de estar aqui marcando os 100 episódios. E eu falo, poxa, a Meta é uma empresa super orientada a dados e eles sabiam que se eu fosse o primeiro a gravar, a probabilidade dos outros serem muito melhores, ou seja, de ser um crescendo em termos de qualidade, era muito alta. Então foi estratégico de me colocar aqui no primeiro episódio, né? Não, não é verdade isso, Pedro. Tanto que a prova disso é que você voltou no 100º para coroar aqui. É isso aí. Pedro, só para apresentar devidamente, ele já é de casa aqui, mas o Pedro é CEO da Ace Ventures, né, e está aqui com a gente hoje. E não poderíamos deixar de ter a nossa Fabiana Amaral aqui para o papo de hoje, até porque ela esteve na maioria desses 100 episódios até aqui. Fabi, muito legal comemorar essa marca com você também hoje aqui. Estou super empolgada em estar aqui hoje, porque eu não estava no primeiro episódio, mas estou muito feliz de estar aqui no 100º episódio. Honra estar aqui com vocês novamente. Uma honra para nós, uma honra para mim ter vocês aqui. 3 grandes feras, eu aprendo demais com vocês. Eu preciso falar para vocês o que eu falo de vocês. Vocês são muito bons. Acho vocês muito feras, é um orgulho estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos para o papo de hoje. Lançar uma pergunta que é bem típica daquilo que vocês entendem bem, que é como criar uma cultura de dados que incentive a colaboração entre áreas diferentes da mesma empresa. Eu acho que vamos pular o como criar a cultura só. Porque a gente já falou isso em vários episódios, vários, e aí a Fabi começou aqui falando assim, você fica falando sempre dos episódios passados, mas esse o nome é como criar a cultura. O nosso amigo, né, Pedro Marcelo Furtado, um amigo muito grande, eu diria, que o Pedro me apresentou, a gente dá aula junto, e ele tem aqui dessa aula. Mas o ponto importante é como é que a gente faz com que não fique um feudo. O meu dado eu controlo, o dado hoje em dia é poder, muitas vezes, porque ele virou conhecimento é poder. Como é que a gente mantém a colaboração viva nessas visões? O que você, Pedro e Fabi, que estão andando por aí, conversando com as empresas, veem que está dando certo em criar uma cultura em que o dado é elemento da colaboração? A gente fala muito, a colaboração, ela é importante como parte de uma cultura, então não é algo que é só ter uma ferramenta, não é algo que é só você trazer uma tecnologia, se você realmente não trouxer isso como para fazer parte do dia a dia das pessoas, assim, e um ponto que a gente já até falou com outras pessoas aqui, né, é como que você demonstra os benefícios e os ganhos dessa cultura de dados e dessa colaboração entre as áreas. Porque antigamente a gente já viu muito isso, né? A gente já falou aqui no podcast também, a história dos silos, cada um olhava para, né, o seu umbigo ali, para os seus indicadores, sem enxergar que no fim do dia está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, que é fazer aquela empresa crescer.
Então, acho que um dos pontos principais aqui é a cultura, né? E os dados, eles são um reforço para garantir que aquela cultura ela está sendo entendida de uma forma única, que ela está trazendo resultado, que as pessoas estão olhando da forma certa. Então, essa é minha visão para ter essa conexão entre as áreas da organização. E agora eu jogo a bola para o Pedro. É, eu acho assim, né? Se a empresa tem uma cultura individualista, ela vai utilizar dados de maneira individualista. Se a empresa tem uma cultura que privilegia o todo, ela vai usar dados que corroborem com isso, né? Eu acho que pegando aquela analogia, né, como é que chama em português, né, a North Star Metric, né, a métrica da estrela do norte, que é a métrica que move toda a companhia, ou seja, pensando assim, se você é o Uber, você quer ver o número de viagens né, que são matches entre motoristas e passageiros. Se você é o Mercado Livre, você quer ver o número de vendas que acontecem. E essa é uma métrica que deveria, em tese, unir todo mundo. Então, eu acho que se a gente quer ter uma cultura que favoreça essa integração, a gente tem que trabalhar para que o atingimento dessa métrica, como um todo, faça bem para todo mundo, né? Ou seja, se isso incentiva as pessoas a colaborarem de alguma maneira. Então, ter um entendimento claro do que realmente move a agulha e, e às vezes transcender um pouco do faturamento, né, para a gente entender qual é a unidade de valor da companhia e a gente focar na unidade de valor, eu acho que é um trabalho importante. Mas também tem, assim, se a gente consegue fazer isso bem, eu acho que tem um outro elemento que é uma alfabetização em dados, as pessoas entenderem, né, como interpretar dados, porque então tem um componente educacional também que ajuda as pessoas a entenderem, ah, e, e, e eu acho que existe também uma dificuldade de entender o que é um lagging indicator e um leading indicator, né? E o que é um indicador de resultado, por exemplo, que a gente fala em vendas, né? Um lagging indicator é venda realizada, né? O lead indicator é o tamanho do teu pipe, número de oportunidades geradas e tudo mais. Quando a gente consegue entender como que uma métrica assessora a outra de uma maneira mais de causa e efeito clara, eu acho que a gente e sair ir além do óbvio, né? Entender o que realmente assessora e ir medindo o que impacta e tal, eu acho que faz parte de uma cultura mais madura também de dados, né? Que privilegia o todo e entende que a gente está todo mundo remando para o mesmo lado. Uma coisa que me veio à cabeça, Pedro, é assim, a cultura de dados não é medir tudo, mas é olhar para tudo que é importante ser medido e trazer isso para dentro de casa e trazer assim, o que que você vai fazer com aqueles dados, né? Não ficar naquela coisa É, espuma. Putz, temos ali um monte de. Vamos, nossa, deixa eu montar aqui um dash gigante com milhões de dados, que no fim do dia você fala, tá, mas quais são as perguntas que esse dash te responde, né? é, é, Ou por que que você está querendo ir total. atrás disso? Total, eu acho que tem para fazer isso, a empresa tem que ter uma clareza estratégica muito grande para conseguir ter. Bom, isso que é importante para a gente. Se a gente mexer nisso aqui, isso aqui move a agulha da empresa, né? Eu acho que isso vem assim também de uma educação em cima de dados, né? Muita gente acredita que ter o melhor dashboard do mundo é o que a gente está falando aqui, né? O melhor E não dashboard do é. mundo tem que ter 3 indicadores na parede, cara. Mais Exatamente, ou do que seja, isso, você vai. exatamente, um dashboard super cheio, ele nos mostra muito mais que a gente não sabe priorizar o que é importante do que qualquer outra coisa, né?
Fazer um jabá duplo, então, aqui, porque a gente pegou dois conceitos o Pedro veio por educação, e quando ele falou de educação, ele falou de como é que a gente faz para os indicadores olharem um para o outro e entender a relação de causa e efeito dentro deles. E eu acho isso sine qua non, assim, porque primeiro que as pessoas têm que saber o que está dentro do indicador. Então, uma coisa que a gente sempre fala é, ó, esquece LTV, coloca o teu, para nós isso daqui é o jabá do cliente. E aí a gente vai escrever o que significa essa fórmula e todo mundo vai conseguir olhar do mesmo jeito. Talvez seja mais importante do que pegar algo de mercado, não sei o que, que ninguém vai entender. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E para isso, aí vem o jabá, eu convido o pessoal a comprar o livro O Código do Marketing, que a gente tem lá toda uma área em que a gente explica como é que se monta uma matriz de indicadores, como é que um indicador impacta no outro, como é que você entende qual indicador é o que te dá uma ação, e sendo uma ação é aquele que tu tem na parede, aquele que não te dá uma ação, mas ele é importante, ele vai para um relatório, ele vai para um outro momento. E aí, tem um outro ponto que você falou assim, mas tem que saber para onde a empresa está indo e talvez isso guie para a colaboração. Aí tá meu segundo jabá. Tem um livro que eu também gosto muito, que eu já trouxe aqui, não sei se você já leu, chama Estratégia da Inovação Radical. Não sei se você já leu esse livro. Esse livro é do Pedro, tá, gente? Para quem não entendeu. Tem um gráfico bastante interessante que tu coloca no livro, que são aquela curva a propagação de dados de tecnologia e a nossa capacidade humana de conseguir entender e gerar valor a partir disso. E o que a gente tem que fazer com coisas como ciência de dados, inteligência artificial, quer dizer, aplicação real de tecnologia, é conseguir diminuir esse gap, porque ao longo do tempo vai se abrindo aquela boca de jacaré. Né? Quem nunca viu o gráfico, imagina uma boca de jacaré. Você tem uma linha que sobe muito pouco e outra que sobe de forma exponencial. Então, elas tendem a não se encontrar. Só que, como tu mesmo traz no livro, é aquela coisa que se eu não usar a tecnologia para preencher esse gap a favor da empresa, né? Se for uma tecnologia procurando um problema e não um problema usando tecnologia para ser resolvido, a gente não vai ir para onde a empresa precisa ir, a gente não vai ir para caminhar junto com ela. E quando me perguntam hoje em dia, e essa é uma pergunta, essa não é daquelas de internet, tá? Ah, me perguntam muito e ninguém fala, essa aqui a gente recebe de verdade. Tá, mas como é que então a gente vai usar o AI para o bem da empresa ou para atender bem o cliente? É primeiro entender, tá, o que é o bem da empresa? Tira da frente, qual é o teu indicador principal? Vamos lá, qualifica ele, usa lá o smart, o básico, mas senão a gente vai ter o checklist da AI, né? Já teve o da inovação, a gente vai conseguir ter o checklist da AI daqui a pouco. Ó. Se você fizer A, B e C, tá tudo bem, você tá. É uma empresa AI-driven. Não adianta, porque você vai ter só aí, mais poder para fazer a coisa errada. Então, acho que vale muito o ponto. E aí, pegando nesse aspecto, eu tô vendo bastante coisa que não é o AI first, é o AI por AI, né? Tem muita gente que quer só falar que tá usando ou ciência de dados, ou propriamente inteligência artificial, e isso não está indo a favor da estratégia. Vocês estão percebendo isso acontecer? E que a gente pode orientar as empresas que esqueceram de colocar a estratégia primeiro? Eu acho que essa é um clássico, né, Marcel? Essa, assim, a gente pega um conceito extremamente vago e transforma ele numa prioridade corporativa, onde cada empresa implementa de um jeito completamente diferente. E eu vou te dar um exemplo: transformação digital. O que quer dizer isso na prática, né? Quer dizer que se eu pegar uma empresa e automatizar 100% dos processos e digitalizar tudo que ela faz, ela vai se tornar uma empresa que vai lucrar mais, vai ser muito mais valiosa e competitiva? Não, né? A gente só vai automatizar uma coisa que já existe. Então, assim, e eu acho que isso é muito veio das grandes consultorias de mercado que meio que fazem um copy-paste de recomendações, né? Então, chega lá uma grande consultoria e fala, olha, você precisa gerar 20% da sua receita com novos negócios no futuro, ou você precisa implantar AI na sua estratégia. E aí sai um monte de executivo sem saber o porquê das coisas, fazendo isso, né? E, e eu acho que as empresas que mais inovam, que mais criam coisas, elas têm uma noção muito clara do que elas estão fazendo. Então, quando fala, quero melhorar a vida do meu cliente, legal. Onde que a gente vai melhorar? Como que a gente vai melhorar? O que que não está bom da vida do seu cliente? E aí a gente pensa, legal, o que que eu posso usar para fazer isso? Eu posso usar AI, posso usar. É aquele caso de uso que eu sempre brinco, né, do chatbot. Né? O chatbot é uma coisa que numa reunião
de redução de custos, todo mundo adora, porque vai reduzir tantos atendentes. Se a gente fizesse um fórum de clientes, todo mundo ia odiar, porque quando a gente cai num chatbot, a gente já suspira e fala, porra, como que eu chamo um atendente para resolver esse pepino? Porque nunca, ou quase nunca, agora com a AI, eu acho que isso vai mudar radicalmente, o chatbot resolve de fato o problema das pessoas que estão entrando em contato. Mas eu acho que tem essa hiperabstração de conceitos e falta de clareza. Eu acho que se a gente quer ser orientado a dados, a gente tem que saber transmitir com clareza aquilo que a gente quer e tentar diagnosticar com clareza quais são os problemas ou desenhar hipóteses para a gente conseguir também fazer experimentos com clareza. Ou seja, a clareza deveria ser o subproduto da gente ter uma cultura de dados, né? E um complemento até, Pedro, disso que você está falando, assim, a gente está falando, tá, é importante a gente ver os dados. E os dados, eles não são só, como o Pedro mencionou agora, né? A redução de custo quando eu trago um chatbot. Não, os dados é também a número de reclamação dos clientes que estão odiando o chatbot, o número de pessoas, assim, da falta de resolução de problema, o número de pessoas que depois de passarem pelo chatbot, elas são transbordadas pelo humano porque o chatbot não resolveu o problema. Então, assim, olhar para todos esses números de fato, para que você não tenha uma percepção, beleza, coloquei o chatbot, tirei um monte de atendimento aqui, tá aqui, ó, check, reduzir custos na empresa, né? Para você não cair nessa e não cair nessa armadilha, né, de olhar dados de forma tão superficial e achar que, não, mas eu estou olhando dados, e ao mesmo tempo também, acho que na linha do que o Marcel falou, não cair na armadilha de colocar uma tecnologia pela tecnologia. A gente, assim, na minha percepção, isso acontece um pouco quando vem uma coisa nova no mercado. Então todo mundo quer usar, não importa muito bem para quê, não ainda olhando para medir resultados, etc., mas a pessoa quer falar que ela está fazendo, né? Como a transformação digital foi há um tempo atrás também. E aí me parece que tem um amadurecimento das pessoas em relação àquela tecnologia ou aquele novo modelo, etc., para que aquilo passe a gerar valor para a empresa e não seja só um check e implementei, sabe? Mas, Fabi, esse amadurecimento, tu não acha também que passa por um ponto que eu acho que diferente da transformação digital, não tão diferente, mas acho que ele é mais gritante do que da transformação digital. Também teve isso, mas tem aquela coisa do pool de habilidades que as pessoas não tinham até agora e que agora elas têm que ter, porque, assim, ninguém se preocupava em saber estatística, de repente tá todo mundo... E aí, de repente, não, mas não é mais estatística, agora é engenheiro de prompt. Aí você descobre que, não, peraí, para fazer engenheiro de prompt é melhor se tu entender lógica, mas não é a lógica direta. Eu acho que tem muita gente que está tentando fazer self-learning, inclusive, dos modelos, que ainda nem entenderam direito quais são as habilidades. Então, acho que tem essa parte que tu diz do amadurecimento também passa pelas pessoas que estão nas organizações a conseguirem essas novas habilidades que vão ser requisitadas, que não é no futuro, é agora. Tu concorda com essa visão ou não? Completamente. E acho que isso vem muito também com coisas que já vêm acontecendo há muito tempo, né? A gente fala muito, o futuro, e é bem isso, o futuro é agora, né? É agora o movimento que as pessoas precisam fazer. E você falou disso, né? Quais são as habilidades e tal. Eu diria que esse é um dos principais tópicos do momento. Qualquer site que você entrar vai ter alguma coisa assim, quais são as principais habilidades? Como que você faz para você... de fato, ser mais eficiente com o uso de AI, como você pode ser melhor na hora de construir as perguntas, né? Então, assim, concordo completamente. Tem novas habilidades e, e eu sinto que, assim, existe um risco das pessoas se embolarem ali, se perderem no meio do caminho, até que elas falem, não, peraí, o que é importante saber é este caminho aqui, sabe? Não é que, de repente, uma pessoa de humanas, nossa, agora ela precisa ser a pessoa mais brilhante em estatística. Não, mas ela precisa usar a capacidade, a competência que ela tem e agregar conhecimentos, mas olhando para aquilo que ela faz bem, né? Não significa que as pessoas precisam mudar de profissão, mas significa que elas têm a oportunidade de potencializar aquilo que elas têm habilidade e skill ali, competências para fazer. O que você acha, Pedro? Eu fiquei ouvindo vocês aqui, eu concordo, eu acho que a gente tende a, talvez, parece que a gente
está adicionando camadas e camadas de complexidade adicional no dia a dia das empresas, quando na verdade deveria ser o sentimento oposto, né? Eu estou simplificando a maneira de pensar e focar, né? Porque aí eu acho que a gente consegue integrar todos, de uma maneira mais clara. E eu acho que tem um elemento aí de humano, de comportamento humano, assim, que a gente consegue fazer ah, um, um, um cascateamento, por exemplo, de indicadores. Isso é relativamente fácil de fazer, mas é bem mais difícil fazer um cascateamento de sentido, né? Do porquê que eu estou fazendo isso. E eu acho que é aí onde entra a combinação de arte e ciência, que é a gente trabalhar, porque assim, a gente fica tendo talvez essa ilusão de que existe um nirvana, que é se eu tomar todas as minhas decisões orientadas a dados e for uma empresa 100% orientada a dados, eu vou ser uma empresa muito acima dos meus pares no setor. E se isso é verdade, a gente não vai mais precisar de CEO, né? É só ter um AI lá em cima resolve, certo? Que vai tomar 100% das decisões baseadas em dados. E a gente sabe que não é assim, porque às vezes os dados nos mostram coisas que exigem coragem, que eu tenho que dar saltos de fé. Então, é sempre como que eu equilibro as duas coisas dentro de uma organização que vai me dar a visão mais competitiva de futuro. E é muito difícil eu me entender como tendo esses dois lados do cérebro. É óbvio que sempre tem uma predominância, mas me entender dessa forma no contexto corporativo, né? Pedro, eu li há pouco aquele Psicologia Financeira, né? E ele traz, eu acho que tem essa visão um tanto quanto interessante de que ninguém é estúpido. Entendeu? Que né? Assim, as pessoas fazem estupidez com o próprio dinheiro. Não, não, ninguém é estúpido. A pessoa sai de um lugar, ela tem uma bagagem muito diferente da que você tem, da que você está olhando. Então, por isso que ela toma decisões diferentes da que você olha. E aí, a decisão para você pode fazer estúpido. Então, a experimentação de se montar um CEO de alta performance vem do caminho que ele executou, não só da orientação a dado. Então, óbvio, a gente é uma empresa de dados, eu acho isso super importante. Mas se a gente tira esse elemento humano do jogo, e aí falando que até a Fabi falou, né, a pessoa vai precisar ter repertório, ela precisa amadurecer nessa visão, é o que inclusive tem no livro também, que é assim, se a gente colocar o mundo 100% orientado a dados, ele vai tomar decisões que não são razoáveis. Porque o critério da razoabilidade a gente não vai programar. E o exemplo, para mim, é fantástico, que é o exemplo da febre. A criança está com 40 graus de febre, então, assim, é o corpo combatendo a infecção. Então, assim, né, tá ali. Então, cada 1 grau de febre reduz um pouco, aumenta a temperatura, reduz a taxa de propagação viral dentro do corpo. Então, orientado a dados, deixa ter febre. Não é razoável deixar ter febre. Não é razoável. Né? Você teria que deixar ter febre no limite do que pode ter, porque vai te ajudar. Orientado a dados. Aí vai, agora tem algum médico. A gente fala, não, mas olha então, mas aí entra aquela coisa, tá? Mas qual é o pool de dados total que eu posso estar olhando? Eu posso estar com um recorte ruim. O que pode acontecer na tua AI se você não preparou todos os dados do mundo possível, porque ela não tem, né, acesso a todos os dados do mundo possível, tem muito, mas não a todos. E aí a gente perde o critério do razoável. Então pode ter decisões que, no final do dia, faz mal para o mercado, vai fazer mal para a imagem, vai colocar. Então eu ainda entendo que a gente vai ter. E eu gosto do como a Microsoft chama, inclusive do insight que o Salib trouxe bastante sobre o como olhar para a AI, né? A AI ela é um copiloto. Né? E a Microsoft chama de Copilot, né? E aí da Microsoft ela é copiloto em tudo. Então, assim, não é mais só uma pura ferramenta, mas ela não é o piloto. Ela tá do teu lado, ela te ajuda, até o navegador ali no Rally, mas ela não vai ser quem vai poder estar tomando todas as decisões, porque a gente ainda não tem uma tecnologia, talvez no momento, não sei, que vá para esse nível
singularidade de pensamento, que consiga ver o razoável, que consiga entender um pouco do que é a condição humana ao tomar uma decisão, e uma empresa precisa fazer isso no final do dia. Mas, gente, só para a gente olhou muito assim dentro das corporações de forma, né, e a gente caiu de novo em cultura e qualificação humana, que é uma coisa que a gente acaba falando muito, muito aqui no podcast. Só que uma coisa que a gente fala muito aqui no DMF é sobre vertical financeira. Queria aproveitar o Pedro aqui, que não está tão enfurnado quanto eu e a Fabi, falando só com bancos, só com empresas de investimento e tudo mais. Ah, Pedro, vamos olhar essa AI e principalmente a democratização da ciência de dados como apoio à tomada de decisão, como verificação de insight, previsão de modelos futuro. Como é que você vê isso em diferentes áreas, né? Seja na saúde, educação, governo, Smart Cities. Como é que você está vendo isso nas outras áreas, visto que você tem uma visão do mercado mais abrangente aí? Eu acho assim, quando a gente pega o AI, né, às vezes a gente pensa, a gente tem dificuldade de olhar o todo, né, de olhar, ter a visão sistêmica, de olhar o todo. Aquela coisa, poxa, seria muito legal se todos do mundo fossem gênios, né? Bom, se todos do mundo fossem gênios, ninguém seria gênio, né? Então, a mesma coisa é AI, né? Então, assim, uau, olha só, no meu contexto, se eu adotar AI, eu vou reduzir custos, eu vou ganhar muita eficiência, enfim, vou ganhar muito dinheiro. Só que no contexto mais amplo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Então, pensando no setor financeiro e praticamente todos os setores, a probabilidade de existirem setores com margens muito superiores aos demais, ela vai cair constantemente. Porque esses bolsões de margem que existem no capitalismo, eles são oriundos ou de uma vantagem inerente, como a Companhia Brasileira de Mineração, que produz nióbio, e é uma mina, né? Enfim, não tem como fazer isso, ou alguma coisa regulatória que o governo né, protege um determinado setor, né, e cria oligopólios e etc. Mas se a gente pensar a AI ela faz com que o capitalismo seja mais eficiente. E o capitalismo eficiente não garante a margem de uma empresa, é a oportunidade de outra empresa, né? O que o Jeff Bezos dizia, sua margem é a minha oportunidade. Então, existe um impacto deflacionário geral, né, no mercado quando a gente pensa no uso de AI. E eu acho que poucas empresas vão ganhar dinheiro com AI, ganhar dinheiro com AI, né? Ou seja, a NVIDIA, a AWS, esses caras vão ganhar dinheiro com AI, né? Porque a GPU, lá, se pede uma GPU hoje da NVIDIA, demora, sei lá, 1 ano, 2 anos para você receber. Mas a partir do momento que todo mundo usa AI, quem é que tira vantagem competitiva de AI? Quem tem uma base proprietária muito grande e tudo mais. Então, eu acho que a AI é um paradigma, de um lado, ela traz alta competitividade e você tem que correr atrás constantemente, e de outro lado, ela vai fazer com que você esteja sempre tendo que implantar a última coisa de AI no seu negócio, ou você vai ficar 1 ponto percentual de diferente na sua margem. Então vai virar, sabe aquele jogo de whack-a-mole, né, do shopping lá, que os nossos filhos jogam, que sobe a topeirinha e você vai dando porrada na cabeça? E eu acho que vai ter um jogo de whack-a-mole meio que generalizado no mercado, onde todo mundo vai estar sempre competindo, e algumas empresas vão encontrar um edge, e a vantagem competitiva
que antes já tinha encurtado com o software, vai encurtar ainda mais. Quer dizer, vai ser muito mais difícil você manter uma vantagem competitiva durante muito tempo no mercado. Eu entendo que áreas, as grandes indústrias de tecnologia vão forçar cada vez mais o uso disso e realmente eu gostei da tua visão, né? Mas já dizia a síndrome dos incríveis, né? No mundo onde todo mundo é super, ninguém mais é super, né? Então, mas nesse mundo a gente ainda pode ter a criatividade humana para criar novas, né? Que pode pensar fora ali do modelo de Descartes, né? O modelo cartesiano e trazer uma visão diferente, ter um insight novo. Acho que o que mesmo assim acontece no mundo em que todo mundo vai ter uma super capacidade é que essa vantagem pode ser rapidamente suplantada pelos outros. A gente costuma achar formas, mas gostei da tua visão. Um ponto neste mundo, se todo mundo tiver AI e todo mundo tiver conectado, eu acho que a preocupação básica, e aí pegando uma coisa que o Sérgio trouxe quando veio aqui, acho que falou quando foi lá no Growthaholics contigo, que é a parte da regulação voltada, inclusive, para né, para os pilares éticos desse jogo, porque uma das coisas que a gente tem que olhar é que, beleza, vai dar para muita gente usar, vai tudo acontecer, mas qual é a capacidade ética, né? Como é que a gente coloca a ética aí dentro? Como é que a gente faz com que ela seja usada de uma forma mais responsável? Porque é muito poder, né? A gente teve o Sora agora há 2 semanas, não sei se você teve possibilidade de ver, ele é impressionante em outro nível, inclusive na velocidade que ele gera os conteúdos, né? Então, assim, você pensar em deepfake acontecendo quase que em tempo real, tá dado, né? Então, como é que a gente vai estar? Para mim, eu vejo que se quem conseguir achar os pilares e formatos de se manter a ética nesse modelo, talvez ele tenha achado aí o novo santo graal de como a gente conduzir a sociedade no mundo em que a AI vai ser super poderosa. Eu vejo muita gente esperando isso dos governos, mas costuma que esperar dos governos regulamentação não trazem coisas boas, né? Não sei a tua visão, mas a minha é que não é por ali que a gente vai achar a solução. Eu acho que os limites éticos são bem interessantes e são terrenos muito novos para a gente entender o que é ético e o que não é ético, né? Recentemente, por exemplo, o Gemini do Google passou por um problema lá ele colocou as diretrizes de diversidade programadas no algoritmo e, de repente, o algoritmo começou a pegar fatos históricos e incluir diversidade fake, né? Então, assim, quem são... pegue uma família típica da Escócia do século XVII. Aí ele pegava e criava uma família assim racialmente super diversa. E fala, porra, mas isso aqui eu não gostaria que a AI eu tivesse que, peraí, isso aqui é, é fato, não é fato. Então, até onde a AI vai dizer só a verdade, ou ela vai, de alguma maneira, que foi a intenção, né, do Google lá atrás, não, peraí, eu sei que tem um viés no algoritmo muitas vezes, e então eu vou tentar calibrar para o outro lado, e acabou virando um super problema de PR assim, do Google e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter vários cases como esses, né? Mas eu acho que o impacto vai ser, né? Se hoje a gente já está com TikTok Brain, né? Né? As crianças aí já estão com, né? Hiperdiagnosticadas com problema de déficit de atenção e tudo mais, ah, porque os algoritmos são tão bons e tão imersivos que eu não consigo parar, né? Que é um negócio e todo mundo, né? Eu vejo até idosos também caindo assim e não saindo mais do negócio. É quase um vício mesmo, né? No cérebro ali tem um efeito de vício. Imagina isso com melhores ferramentas e mais tecnologia para fazer isso. O que é possível fazer, quando for deepfake, dá para fazer a voz e tal. E o impacto disso, imagina o impacto disso no marketing. Quando a gente começar a fazer campanhas hiper individualizadas, onde você vai ver aquele ator, aquela atriz falando com você,
te chamando pelo nome, e oferecendo um produto, e fala, pô, isso é legal, hein? Pô, isso aqui vai converter. Mas todo mundo vai fazer isso, né? Então, a gente vai ter uma hipersaturação em marketing, eu acredito, hipersaturação. E aí, o ponto que tu falou poxa, quem é que consegue criar uma super comunidade? Quem é que consegue juntar outros fatores que esses algoritmos não conseguem produzir e colocar isso na equação do seu composto de marketing, vai conseguir ter uma vantagem em relação às demais empresas que vão estar hiper otimizadas, porque está todo mundo. Hoje a gente recebe aquele e-mail lá do RD que fala assim: Cássio, aparentemente você não quer falar comigo, este é meu último e-mail e tal. E realmente você, no começo, não, calma, não fica assim. Hoje em dia você já sabe que aquilo é automático, você bota no spam e não olha. Agora imagina se tiver um cara que conheça o Cássio, foi em todos os canais dele, todas as redes, sabe falar com ele, tá conversando, só que daí, de repente, multiplica isso por 1.000. De repente o Cássio fala assim, peraí, agora eu vou comprar o meu Copilot pessoal da Microsoft, que vai filtrar esses caras, né? E aí eu não vou mais falar com esses caras, quem vai falar é minha AI, vai falar com a outra AI. E aí, de repente, a eficiência daquele canal vai para o saco, né? Ele vai caindo. Então, assim, eu tenho que constante fazer marketing vai ser muito mais difícil com o passar dos anos do que é hoje, do ponto de vista de efetividade, de custo de aquisição de clientes e tudo mais. Então, existe uma otimização, mas também existe esse componente de, pô, preciso olhar melhor a jornada, preciso integrar mais as coisas, preciso trazer um elemento aí que eu não estou. Então, eu acho que vai ser mais complexa a vida e as barreiras éticas aí, como tu falou, a gente vai descobrir problemas éticos, eu acho que a gente não sabe ainda. Mas eu vou te convidar a olhar por outro ângulo, Pedro, porque tu ficou meio agora quase caótico, quase o mundo, né? Quase vai ser futuro cyberpunk, Blade Runner caçando replicantes. Mas eu acho que tem o caminho que a gente consegue ver é esse, mas eu tava. Agora eu não sei se foi na palestra que eu fiz ou se foi com o Luft aqui, mas então, se foi aqui, eu peço desculpa à audiência, eu vou repetir o exemplo. A minha percepção de momento da tecnologia eu convido tu voltar a 2008. Em 2008, a gente tinha tido ali o iPhone, né, recém-lançado, tava o segundo iPhone, começou a loja de aplicativo. Né? A iTunes começou ali a ter a coisinha loja de aplicativo, tava o aplicativo mais baixado, e era uma coqueluche, maravilhoso, isso aqui que ele vai, olha, isso vai mudar o mundo, era o iBeer que tu apertava, enchia teu iPhone de cerveja, tu virava, fingia que você tomava, tu parava de tomar, o iPhone arrotava por você. Então, ele era uma brincadeira. Então, eu entendo que tem essa. O mundo vai ficar mais caótico, e por isso que eu gosto de falar da ética, mas eu acho que o caminho normal é o caminho que tu tá falando mesmo. Tipo, ó, vai ficar muito mais complexo, eu vou colocar alguém, as relações humanas vão esfriar. Eu acho que a gente não. Porque se eu voltar para 2008 e falar, ó, vai ser o seguinte: tu vai sair, tu não vai mais ter. Tu provavelmente não vai ter carro, se você quiser. Não ter, se você morar numa grande cidade, você pode não ter carro. Tu vai sair da sua casa com o seu celular no bolso, vai parar no estacionamento, chegar perto da porta e teu celular vai destravar o carro. Tu vai sair e dali tu vai já conectar o teu carro, ele vai falar qual é o teu caminho, vai começar a tocar o programa de rádio, entre muitas aspas, de entrevista que você estava ouvindo na sua casa, no segundo que parou até você chegar no local. Quando você estiver chegando no local, se for atrasar, já vai aparecer ali o botão para tu apertar e já mandar o aviso. Você vai chegar no restaurante ali e ainda vai pagar com o teu só aproximando o seu telefone. Então, a gente não ia conceber isso. A gente ia falar, isso é maluquice. Né? Então, 2008 é o começo da aplicabilidade ali que dá toda a transformação digital. E eu olho um pouco porque a gente está vendo de AI generativa, principalmente, e a gente está meio que no momento. Ela existe de verdade desde dezembro de 2022 aí, né, em uso aberto. Então, e a gente está gravando isso agora, né, no primeiro, não vou falar o dia, no primeiro trimestre de 2024. Então, tem um ponto importante que a gente ainda não consegue visualizar o que vai ser. E para mim esse é um ponto da discussão ética que torna a discussão ética mais difícil, que é assim, tá, a gente tem que se preparar e criar travas para o quê?
A verdade é que a gente devia ter preparado a sociedade para uma discussão ética há muito tempo. O Eduardo, que é um filósofo que veio aqui, ele gosta de trazer, mas a sociedade já foi experimentada. Então, visto o que a gente tem ali dos escândalos da Cambridge Analytica, do que a gente tem de polarização via algoritmo de Instagram, a gente já sabe um pouco de vários problemas que podem acontecer. Então, talvez a gente saiba como desviar de algumas pedras. Mas eu concordo contigo, mas acho que no marketing talvez a gente não tenha visto o todo do potencial ainda, porque a gente não consegue conceber. Não, eu acho que a gente nem chegou perto do potencial do marketing ainda, né? O que eu acho é que se a gente for pegar uma tendência, né, né, eu acho que a gente volta um pouco assim é como se o David Ogilvy virasse um ciborgue, né? Então, assim, a gente tinha, assim, um cara, um lado super analítico que faltava, né, na publicidade, né? Então, assim, eu acho que o pêndulo foi para lá e de repente era otimização, otimização. E aí a gente começa, peraí, mas por que isso? Como que é o caso? E isso com a empresa, com o propósito da empresa, com como é que eu estou levando o cliente em consideração, não estou, né? E aí, de repente, a gente volta, né, para, porra, a ideia original, o cara que consegue fazer coisas diferenciadas. E eu acho que as empresas que vão conseguir se diferenciar do marketing é aquelas que vão conseguir unir uma otimização geral, assim, de investimento em mídia e etc., mas vão ter uma capacidade de aplicar essa tecnologia num contexto que vai fazer sentido para o consumidor naquele momento e rapidamente entendendo que aquilo vai deixar de ser relevante em pouco tempo. Ou seja, você vai ter que ter uma competência muito mais, eu acho muito, assim, a competência vai ter que ser de constantemente se reinventar, muito mais do que fazer uma ação específica. Você vai ter que estar constantemente e monitorando tudo, entendendo o que está acontecendo. Eu acho que aquela individualização do cliente, né, do N igual a 1, vai se tornar cada vez mais relevante com a Gen AI. Mas, assim, a tecnologia ainda não está lá, né? Se a gente for pegar na prática, quanto uso hardcore de Gen AI a gente vê nas empresas que se você desligar, a empresa cai o resultado brutalmente. A gente não vê isso no mercado, né? Acho que Porque ainda quase nada, ou ainda tem nada. muito glitch na tecnologia, mas se a gente for apostar numa curva exponencial, né, doing the math aqui, a gente sabe que esses problemas vão estar sendo corrigidos em 1, 2 anos, né, e a gente vai começar a ver casos de uso muito, muito bons, assim, que vai fazer todo sentido. E a gente já pode até apostar quais são, assim, alguns, mas isso eu acho que vai. E aí tem um perigo, né, Marcel? Se a gente fala de dados aqui, da cultura de dados, existe um perigo da empresa não ter desenvolvido essa competência de olhar os dados, e aí entra o AI aqui e meio que leva para um nível de infantilização em relação à minha capacidade de análise mais alto, teoricamente eu não vou precisar fazer isso porque a AI vai fazer por mim essa análise, só que eu não vou entender o que a AI está fazendo. Então, eu acho que tem um perigo muito grande de eu pular de etapa e simplesmente falar, não, a AI disse que a solução é a cor verde. Mas por quê? Eu não sei como que ela chegou a essa conclusão. Não, mas é verde, confia em mim que vai converter mais. Isso é uma coisa, eu acho, bem perigosa, porque eu acho que atrofia o músculo de marketing como um todo, se a gente for pensar nisso, né? Pedro, você falou algumas palavras ali que a gente sabe que são bem delicadas quando a gente fala de AI, por exemplo, isso, né? Confia em mim, né? Vem, confia aqui que vai dar certo. E até a gente falou disso, como o Marcel tinha mencionado antes, com o Eduardo Luft. é, Como que você acha que vai ser essa absorção? Você até mencionou também um outro ponto, né? Quais empresas hoje, se você tirar AI, vai acontecer alguma coisa? Eu diria que provavelmente 0,000, porque as empresas ainda estão tentando se preparar para começar a usar.
Algumas já estão mais aceleradas de fato, mas outras ainda não, né? Como que você acha que vai ser essa... Quando você falou em confiança, e aí voltando, porque a gente trabalha muito com o segmento financeiro, a gente vê como era, por exemplo, quando surgiram os bancos digitais. Ah, não, tem que ter um banco tradicional também, né? Então, e isso aconteceu durante um período, né? Porque era aquela coisa, não, banco digital a gente não sabe, pode confiar, não sei o quê. Como que você acha que vai ser essa percepção, essa sensação e até essa manada, digamos assim, nessa direção do que você mencionou, dado que tem essa questão, como que você confia? A gente não sabe o que está acontecendo lá atrás para... Essa é a resposta? O verde é o certo, né? É, como que você enxerga que vai ser isso daqui para frente? Eu acho que a gente está naquela fase ainda que a gente está meio maravilhado com o potencial, né, o que a tecnologia faz, e eu comecei a usar em coisas de baixo risco, né, ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou pedir para ir analisar esse documento, mas eu também vou dar uma olhada para ver se ela não alucinou. Mas eu acho que existe né, se a gente for olhar, por exemplo, alguns experimentos tipo autopilot, né? Que é o que o Marcel fala na engenharia de prompt. Engenharia de prompt a gente sabe que é um negócio bem temporário, né? Assim, que Uhum. daqui a um ano não vai mais ser um problema. Se eu preciso ter uma engenharia para eu fazer um prompt, é porque é a primeira coisa que o AI vai substituir, ela vai entender. Mas se eu pego o autopilot, por exemplo, ele fala assim, cara, eu quero isso. Tá, então eu estou entendendo que ele quer isso aqui. Então a gente tem que dividir isso aqui em várias ações para a gente. E aí ele vai checando um contra o outro. Eu acho que provavelmente o AI vai ter o cross-check de AI, assim, e vai chegar uma hora que a gente vai começar com aquelas coisas que tem stakes menores, ou que, olha, o AI está falando isso aqui, você quer fazer isso aqui desse jeito ou não? Quer dizer, até vai chegar uma hora que consistentemente aquela tecnologia vai fazer a coisa correta, e aí eu vou falar, tá, automatiza, decide isso aqui por mim, tira isso aqui do meu colo. E eu acho que vai levar um tempo, porque tem um elemento quando eu vejo o AI alucinar e responder uma coisa completamente maluca, dá uma super insegurança em relação a, pô, será que eu posso atrelar o meu negócio a isso? Mas como o Marcel falou, pô, isso aqui é super recente, né? E se a gente for olhar aí as novas versões e em Venture Capital, né, na minha área, muito do investimento em Venture Capital dos últimos 2 anos foi injetado em AI, né? A, a, a NVIDIA, teve uma semana aí que a NVIDIA divulgou o resultado dela, e ela aumentou quase 200 bilhões de valor de mercado no único dia. Se a gente for pegar, nossa, é maior do que qualquer empresa da Bolsa brasileira, só o aumento da NVIDIA num único dia, né? Então, assim, a grana está indo muito pesada para isso, tem muito investimento indo. Então, a gente poderia fazer uma previsão de que sim, a gente vai ter mais confiabilidade. A questão é onde primeiro e em quanto tempo, né? Eu diria. A gente passou aqui muito por ética e voltou para pessoas, voltou em como organizá-la, voltou em não atrofiar o músculo do marketing, porque senão a gente não vai poder confiar na AI. Eu acho que essa é uma coisa. É muito engraçado porque a gente vai e volta para pessoas e cultura, vai e volta para pessoas e cultura, porque no final eu acho a nossa sociedade é sobre isso, né? A gente não tá plugado no Matrix, mas eu acredito que não. Então é sobre isso a nossa sociedade. É meio difícil a gente sair dessa. E assim, vamos pensar em organizações. Se a gente, como organização, tem que começar a entender que, então tá, se a roda é essa, eu tenho que criar a cultura de dado, eu tenho que dar letramento de dado para as pessoas, porque eu tenho que me preparar para a inteligência artificial, não só uma ação de data prep, como é hoje uma das ofertas mais pão quente do pessoal da MathTech aqui, mas também, de repente, people prep, né? Deixar eles preparados para AI. Porque a gente colocou vários elementos aqui, mas vários desses elementos é porque a tecnologia está começando, ela é um modelo todo novo, ela precisa de capacidade de processamento muito maior para, de repente, começar a fazer coisas muito mais complexas, como uma avaliação ética, como uma... Não, peraí, deixa eu verificar múltiplas possibilidades, muito mais possibilidades, fazer para conseguir dar uma visão mais correta disso aqui.
Só que, enquanto a gente fala isso, eu tava ontem, eu tava ontem numa conversa com o Fernando Richa, que tu conhece também, tava na Oracle hoje trabalhando muito mais com a parte futuro, o futuro, né, digital e tudo mais, e ele, Oracle, ele tava na IBM, ele tava lá no laboratório de Quantum da IBM, tem uma visão muito clara que, ó, mais alguns anos aí, como 2 ou 3 anos, a gente atingiria a viabilidade quântica. Então, se a gente tem viabilidade quântica, a gente está falando então com o nosso poder e velocidade computacional, agora sim, esquece o transistor. Ele vai para outra escala. Indo em outra escala, a gente consegue resolver coisa muito mais complexa. O impacto é em outro nível. E só para não deixar, né, assim, você sair daqui sem uma pergunta difícil no final, porque da outra vez teve, o que você acha que teria de disrupção imediata uma viabilidade quântica nesse mundo que já tem um monte de coisa que a gente não sabe o que fazer? Eu acho que vai ter vários impactos aí, uma disrupção quântica, né? Desde de segurança da informação, vai ser, imagina hackers, né, usando isso, né, para entrar em sistemas e, obviamente, sistemas defendendo isso. Então, eu acho que em vários setores, setores que exigem processamento muito pesado, né? Então, tu pensa assim, poxa, a projeção de uma GPU da NVIDIA é X, mas, porra, se eu mudar totalmente a lógica quântica, tanto com hardware, né, com computação, quanto com software, né, com AIs que consigam fazer isso de maneira mais leve, eu mudo completamente o economics da empresa, né? Então, eu acredito que no curto prazo, né, se a gente tiver a computação quântica, a gente vai ver grandes avanços em saúde, segurança da informação, ah, AI vai chegar em outros patamares de a velocidade que eu treino, velocidade que eu aprendo, ah, desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação. Eu acho que o nosso cérebro não consegue nem pensar as diferentes aplicações que a gente teria nesse contexto, mas eu acho que isso muda completamente o jogo. É claro que o custo vai ficar inviável durante muitos anos para o grande mercado, mas como toda tecnologia, ela começa cara e fica barata, né? Essa é a regra da tecnologia. Então, imagina uma nuvem quântica onde eu consiga processar qualquer coisa com um custo muito baixo. Imagina se o processamento vai, né, usando a lei de Moore, vai tender a zero, né, no futuro. Qual o impacto econômico disso para todos nós? E eu acho que tem N impactos aí, alguns muito bons, alguns difíceis de lidar, né? Mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer, é o tipo daquelas coisas meio que inevitáveis. A questão é só o quando, né? Pedro, depois dessa pergunta e desse tema, a gente precisaria fazer um outro podcast. Então, eu vou precisar encerrar esse aqui. Eu queria te agradecer muito pela participação. É uma honra estar aqui com vocês nesse 100º episódio, fazer parte, e principalmente com a pessoa que foi nosso convidado no primeiro. Então, muito legal. Quero te agradecer muito pela participação e por tudo que você compartilhou aí da sua visão, da sua experiência, das suas ideias. Obrigada. Imagina, foi uma honra participar tanto da inauguração quanto o 100 aqui. Espero que a gente, né, com esses episódios, impacte bastante gente para reflexão, para repensar seus negócios e também suas carreiras, né? Que quando a gente fala de impacto no negócio, tem impacto também no nosso trabalho, nossa profissão e tudo mais, né? Então, obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado também de estar aqui. Bons, o link pro LinkedIn do Pedro está aqui nos comentários. Quem quiser lá acompanhar ele nos conteúdos que ele coloca. Pedro, de novo, mais uma vez, obrigado. E mudando meu protocolo aqui, Fabi, muito obrigado por estar aqui na comemoração. Cássio, muito obrigado pela jornada até aqui. Valeu muito a pena. Eu estou bem feliz com esse 100º episódio. Valeu!